Nessa videoaula nós vamos resolver um exercício de trigonometria que envolve uma análise gráfica para determinar o período de funções trigonométricas. Vem comigo! Aqui é o professor Samuel Vilela do canal Matemática. Nós vamos resolver um exercício que está na apostila do São Paulo Faz Escola, que é o estudo de trigonometria. Acompanhe comigo a leitura. O gráfico representa a altura do mar em metros, em função do tempo, dado em dias, para duas regiões litorâneas, representadas pelas funções 1 e 2, entre os quais o comportamento das marés é distinto. Tanto a altura do mar como o tempo foram medidos a partir de uma altura e de uma data referenciais, tomados como zero. Temos um gráfico sobre a altura do mar em função de passagem dos dias para duas localidades. Voltando aqui para o nosso gráfico. Eu fiz a representação gráfica aqui, que é similar à imagem desse exercício que vem na apostila do São Paulo Faz Escola. E nós temos que determinar o seguinte. Ambas as curvas podem ser modeladas por funções trigonométricas, e o período de cada uma delas indica a quantidade de dias transcorridos para que a altura do mar saia de um valor extremo e retorne a ele. A diferença entre os períodos dessas funções é de... Então, repetindo, ele quer saber a diferença entre os períodos dessas funções trigonométricas. Então, nós vamos analisar esse gráfico e determinar o período de cada função, da função 1 e da função 2. Mas primeiro você tem que saber o que é período. Período é, basicamente, se você estiver analisando uma função trigonométrica com gráfico, a região ou intervalo que o gráfico começa a se repetir. Por isso que são funções que nós chamamos periódicas. Periódicas o quê? Período. Tem um período associado a tempo que elas começam a fazer o mesmo movimento. Então perceba que a função número 1, ele vem aqui, desce, sobe, sempre atingindo as mesmas alturas, tá? Então nós queremos determinar o período, nós temos que saber qual região ou qual pedaço, como fosse cortar esse gráfico em um pedaço, e esse mesmo pedaço se encaixa no gráfico inteiro. Então nós temos que ter um ponto de partida e tentar retornar àquela mesma altura. Eu sempre falo que aqui nós temos o eixo X e o Y. O eixo Y é referente à altura, fica mais fácil de entender gráficos assim. Então, nós queremos fazer um corte nesse gráfico e ver qual região que ele começa a repetir. E aí vamos definir qual que é esse intervalo aqui do eixo X. Então vamos para a função número 1. Eu vou pegar aqui uma região que seja fácil de visualizar. Eu vou aqui no ponto negativo 6. Vou começar aqui e vou traçar esse caminho. Eu desci, comecei a subir até atingir o máximo, a altura máxima, e eu voltei a descer até aqui, ó. Então, repetindo o meu movimento. Eu saí dessa altura, subi, voltei. Está vendo que eu marquei aqui essa região? Que a partir desse momento, ele começa a fazer o mesmo movimento. Então, como peguei como referência aqui negativo 6, eu parei no 2. E aí, como que eu vou saber o período? O período vai ser a diferença entre esses dois valores. Então, aqui nós associamos matematicamente um cálculo de distância. Se eu calcular a distância do menos 6 até o 2, eu vou saber qual que é o período da função 1. Mas se fosse aqui análise só olhando o gráfico, visualmente, era só contar aqui quantos intervalos tem. Porque aqui números inteiros seria facilmente fácil de contar, tá? Mas se fosse números fracionários ou outro, então temos que entender a ideia matemática. Então a ideia matemática é o quê? O período da função 1 vai ser a distância negativo 6 até o 2. Como que calcula a distância em uma reta? Eu pego o ponto final e tiro do ponto inicial. Então eu vou fazer 2 menos 6. Porque esse menos aqui é da distância, do cálculo de distância. Como apareceu dois negativos, eu coloco parênteses. Aí é só fazer a regra de sinal aqui. Então fica 2
Negativo, negativo, vai dar positivo 6, porque sinais iguais dá positivo, porque parênteses é associado à multiplicação, tá? Então eu estou fazendo regra de sinal na multiplicação. Então deu 8. Olha, tranquilamente. Era só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos, tá? Então o período da função 1 é 8. Viu? É bem tranquilo isso aqui, tá? Qualquer coisa, se não entendeu, pausa o vídeo agora, olha a imagem novamente e tenta fazer essa contagem. Depois, eu vou para a função 2, que eu preciso saber o período da função 2. Ah, posso começar no mesmo local? Posso, porque aqui é um ponto de referência. Então eu vou aqui do negativo 6 e vou fazer o movimento até ele voltar nessa mesma altura, fazer todo o movimento completo. Quando começar a fazer um novo movimento novamente, tá vendo aqui que tem uma concavidade para baixo. Quando eu atingir o ponto que vai começar a concavidade para baixo novamente, eu paro. Então eu vou começar aqui, ó. Desci, completei uma concavidade para baixo, mudei a concavidade no ponto de inflexão, voltei aqui, parou aqui. Porque aí começa a concavidade para baixo de novo. Olha aqui, essa função é bem mais rápida. Por quê? Porque o período é menor, tá? Então, como estamos associando a tempo, aqui foi 8 dias, tá? Que nós estamos falando um período de dias. Então, aqui foi um tempo menor. Então, de menos 6 até 0. Então, vamos calcular aqui do jeito que eu ensinei. O período da função 2 vai ser 0 menos 6. Então, aqui 0 mais 6, que dá 6. 6 o quê? Dias. Opa, então achei o período das duas funções. Só que o exercício não pediu isso. E eu costumo sempre dizer, você que está estudando para o vestibular, isso é uma dica importante. Você resolveu o seu exercício, calma, não vai marcar alternativa direto. Poderia até ter o 8, até o 6 lá nas alternativas. Não, calma. Volta e lê o exercício novamente com calma. E aqui eu vou ler direto aqui o final, a pergunta. Ele quer saber a diferença entre os períodos dessas duas funções. O que é a diferença na matemática? É fazer uma subtração. Então eu quero a diferença entre 8 e 6. Então eu não queria saber o período nem da 1 e nem da 2. Eu queria pegar esses resultados e calcular a diferença. Então, portanto, a diferença de 8 para 6 vai ser 2. Então a alternativa correta é a que está marcado 2. Espero que eu tenha sido claro aqui na videoaula. Eu tenho outros exercícios aqui de cálculo de período, tá? De analisar essas funções periódicas no canal. Caso você não seja inscrito e gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Ou se tiver sugestão de outros exercícios, eu sempre estou resolvendo e gravando videoaulas respostas para exercícios que os meus inscritos no meu canal tenha e deixe como sugestão. Sempre estou procurando gravar, tentando responder o máximo possível para ajudar a todos. Vamos lá, se você está estudando para o vestibular, você com certeza está um pouco mais próximo da aprovação após entender esse tipo de exercício. Valeu e até a próxima aula.